Olá, tá começando mais um programa Vida e Saúde. Como é que você tá hoje? Eu espero que você esteja bem de coração e eu espero que você possa ficar ainda melhor depois da nossa conversa aqui, depois do programa de hoje. Você sabe que Deus tem um plano especial para a sua vida e Ele quer ver você vivendo esse plano plenamente. E parte desse plano é que você cuide da sua saúde, que você viva bem, que você tenha ânimo, que você viva saudável aqui e a gente existe para te ajudar nesse processo. No programa de hoje a gente vai falar sobre tipos de vegetarianismo, mas antes eu quero colocar aqui um questionamento de J.J. Rousseau que diz o seguinte: que sabedoria se pode encontrar que seja maior que a gentileza? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente está tentando convencer o outro, tentando fazer o outro entender, mas a gentileza vai abrir portas do coração, da alma e até portas físicas também, que ninguém pode compreender. Experimenta a gentileza aí. O programa está começando, você sabe que tem receita boa aqui. Hoje a gente vai te ensinar um delicioso bolo gelado de coco. E olha que legal, é uma receita low carb para você que está aí tentando perder peso, para você que está na luta. Essa é uma receita boa para você. Daqui a pouquinho eu passo os ingredientes aqui. E a gente está aqui com uma convidada toda especial, a doutora Priscila Menezelo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Ela é nutricionista, ela já participou do Vida e Saúde antes, verdade, mas aqui na Casa Nova é a primeira vez. É a primeira vez. Estou encantada, maravilhosa a sua cozinha. Prazer recebê-la aqui e o assunto de hoje é um assunto que interessa a você, que de repente já ingressou aí, já tirou mais a carne da alimentação, o leite, os alimentos de origem animal, mas que de repente tem muitas dúvidas acontecendo na sua cabeça. Se você ainda não fez a mudança, quem sabe agora não é hora para você começar a pensar no assunto. Tipos de vegetarianismo. Doutora, eu acho que primeiro de tudo a gente precisa entender o que é vegetarianismo. Então, o vegetarianismo é um regime alimentar que exclui alimentos de origem, principalmente a carne, na verdade, da alimentação, né? Então, esse é o vegetarianismo. Mas existe mais de um tipo de vegetarianismo, Exato. A gente sabe, e tem muita confusão com relação a esse assunto. É verdade. Então, o indivíduo ele pode ser ovolacto vegetariano, que é o tipo de vegetarianismo mais comum. Então, a pessoa exclui as carnes, mas ela vai consumir ovos e laticínios. Porém, ela pode ser ovo-vegetariana, que ela exclui os laticínios e mantém os ovos. Ou ela pode ser lacto-vegetariana, que ela mantém os laticínios e exclui os ovos. Então, existem essas três variações dentro do consumo de ovos e laticínios. E tem ainda o vegetariano estrito, né? Que ele realmente não vai comer nenhuma carne, nem laticínios e nem ovos. Então, são 4 variações. Muita gente acha que ser vegetariano é um problema gigante. Eu sei que você é vegetariana. E quando as pessoas conhecem vegetariano, a pergunta é: se é vegetariano, então você come o quê? O que come um vegetariano? Só come alface? Imagina, tudo que o indivíduo comum, onívoro, né, vai comer, porém excluindo a carne da alimentação. Então, a base da alimentação vegetariana, até o próprio nome já indica isso, é o consumo de vegetais, né? Então, são pratos ricos em frutas, legumes, verduras, mas nós consumimos os cereais, as leguminosas, sementes e oleaginosas. Então, na verdade, é um cardápio bem variado, né? Com certeza, muito amplo e muito diverso, colorido, em textura, sabor, combinações incríveis. Mas queria saber o seguinte: vegetarianismo é para qualquer um? Qualquer pessoa pode escolher, pode se tornar, ou existem algumas restrições? Então, ela é uma dieta considerada segura para qualquer fase da vida, mesmo gestantes, crianças, lactantes, até a terceira idade. Então, ela é segura para todas as fases. Porém, ela é condicional. Então, você consegue ter uma alimentação vegetariana saudável se você come alimentos na quantidade adequada, com combinações bem pensadas. Então, você atingindo sua necessidade calórica com alimentos de qualidade, você consegue suprir, sim, suas necessidades nutricionais em todas as fases da vida. Tá. Então, é condicional, né? É e não é. Tem que analisar a situação, então. Exatamente. Se a pessoa consegue ter acesso a todos os grupos alimentares que ela precisa. Sim, quando a gente pensa né? em São Paulo, nas grandes capitais em geral, a gente tem uma diversidade, uma possibilidade muito maior. Sim, mas com certeza. existem determinadas regiões, não vou nem falar de Brasil, mas do planeta, em que o vegetarianismo, quem sabe, não vai suprir todas as necessidades nutricionais. Sim, a gente tem que saber
ter essa divisão, né? Saber que talvez não seja o melhor para todos naquele devido Mas, em momento. geral, dá para dizer que vegetarianismo Mas, sim, seria a melhor opção? Em geral, acredito que sim. Como eu sou nutricionista, sou vegetariana e estudo bastante sobre o assunto e busco me inteirar bastante dos benefícios de uma alimentação vegetariana, eu acredito ser a escolha alimentar mais saudável. Tá. Vou fazer uma pausa aqui na conversa com a doutora Priscila, mas eu quero mostrar para você a nossa receitinha de hoje. Já me preparei aqui, já lavei as mãos, estou pronta para fazer, doutora. Esse bolo de coco low carb tá incrível e anota aí os ingredientes que você vai usar para essa receita, gente. 2 xícaras de farinha de amêndoas, 1 xícara de coco ralado, pode ser o coco do mercado mesmo, aquele seco, 1 xícara de xilitol ou algum outro adoçante da sua preferência, leite de coco, 1 xícara também, meia xícara de óleo de coco, ele tem que estar líquido assim como esse, 1 colher de chá de extrato de baunilha, 4 ovos caipira e 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou usar também, essa receita aqui, a gente está usando o ovo caipira, mas é claro que dá para substituir. Sim. Como é que você faz quando você quer fazer uma receita? Eu sigo você no Instagram, vejo alguma coisa que você posta. Como é que você faz quando você quer fazer alguma coisa que vai algum ingrediente que vegetariano não quer? Então, na verdade, existem vários tipos de forma de substituição e está chegando no Brasil até opções industriais agora de substituto de ovos. Então, já vem a medidinha certinha, é só você usar o produto. Legal. Chegou agora recente no Brasil. Mas a gente sabe que a gente pode usar linhaça ou a chia, né, misturadinha com água. Então, a proporção de 1 colher de sopa de linhaça para 3 colheres de sopa de água, deixa hidratar, isso substitui um ovo. E algumas receitas também dá para usar purezinho de banana, purezinho de maçã. Substitui muito Sim, bem, já super. fiz a troca e dá muito Principalmente quando certo. é prato doce, né? Aí fica bem gostoso. Agora eu estou usando aqui ovo caipira, não uso com frequência, mas em casa se a gente tem galinha, se a gente sabe o alimento dela, então eu estou fazendo uso aqui hoje, mas no caso de um vegetariano estrito, tem que substituir. Você em casa também pode fazer essa substituição se quiser, tá certo? Agora eu queria saber o seguinte, o vegetariano às vezes sofre muitos questionamentos com relação a nutrientes. Será que tem nutrientes que realmente são essenciais e que não são encontrados na dieta vegetariana exclusiva? Olha, pensando no vegetarianismo estrito, né? Porque um indivíduo ovo-lacto vegetariano, ele vai ter acesso a todos os nutrientes. Quando você exclui esses grupos alimentares, a minha experiência na clínica mesmo com dietas de baixo valor calórico, a gente consegue suprir todas as necessidades de macro e micronutrientes, com exceção de 2, que é a vitamina D, mas a gente já sabe que a exposição solar adequada supre essa necessidade, então basta ter essa exposição solar diária ou frequente, né? E a vitamina B12, que ela é produzida por uma bactéria. Então, como a gente não consome a carne, que está presente nos alimentos de origem animal, e a gente acaba higienizando as frutas, legumes e verduras, a gente elimina essa bactéria, dificultando a produção da B12 no nosso corpo. Então, a B12 realmente é o único nutriente que pode haver necessidade de suplementação. Mas é importante mencionar que antes de fazer essa suplementação, é bom procurar um profissional, fazer um exame de sangue. Fazer uma análise. Com certeza, para ver se tem necessidade, né? Qual é a importância dessa vitamina B12 e da vitamina D? Rapidamente, eu sei que a gente nem tinha combinado isso, mas por que é importante a gente se preocupar com isso? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas a minha dieta vegetariana é super variada, eu vario super bem, mas se falta algum nutriente importante para o corpo, eu quero saber que a gente vai ter prejuízo. Sim, com certeza. Então, basicamente, a B12 e a D são fundamentais. Elas são fundamentais. A vitamina D, inclusive, está associada com a absorção do cálcio, então a diminuição de vitamina D pode aumentar os riscos de desenvolvimento de osteoporose e outras doenças. Também está associada com depressão, né? Então, vitamina D baixa aumenta esses problemas psicológicos e ela é um hormônio, na verdade, então ela está relacionada com outros processos metabólicos do nosso corpo. E a vitamina B12, ela afeta nosso sistema nervoso. Então, você pode ter fraqueza nas pernas, você pode ter perda de memória recente, você se sente mais cansado. Então, ela tem sintomas muito similares à deficiência de ferro, por exemplo. Agora, a vitamina D também é uma reclamação nos consultórios médicos que não só para vegetarianos, mas para
onívoros. Sim. Então não é uma questão assim, a vitamina D vem majoritariamente do sol. É verdade. Não da alimentação. Na verdade, essas duas vitaminas, viu? A gente sabe que quase 70% das pessoas têm deficiência de vitamina D, sendo vegetarianas ou não. Então. Porque a gente não tem exposição solar adequada. Existe, acho que, realmente um grande preconceito quanto à alimentação vegetariana. Sim, é verdade. Agora, vamos pensar o seguinte, a pessoa que está se tornando vegetariana, o que ela precisa entender de alimentação? Existem erros mais comuns que vão trazer prejuízos para uma pessoa que está ingressando de verdade nessa alimentação? Sim. Essa é uma dúvida, porque muitos filhos, jovens, têm lido, têm se engajado em causas ambientais, causas dos animais, acabam se tornando únicos vegetarianos nas casas, em que os pais ficam, então, realmente preocupados. Meu filho se tornou vegetariano, não come mais nada aqui em casa. E agora, né? Ou vegetariano estrito, né? E aí, vai ficar deficiente? Então, vai ficar fraco? Quando o indivíduo é ovolacto, às vezes ele acaba consumindo muitos ovos e muito laticínio. Então, ele pode ter um consumo de gordura até excessivo, aumentar colesterol, gordura queijo saturada. Também Exatamente. acaba. Então, tem que ter cuidado com isso. E consumir muito carbo, né? Então, tem muito vegetariano que tira a carne, sente mais fome, exagera no carbo, acaba ganhando peso. Então, essa ideia de que vegetarianismo é saudável não é verdade. Você precisa adequar bem a sua alimentação. Mas não é difícil. Então, para esses pais que têm filhos que talvez estão se tornando vegetarianos e têm esse receio, é mais simples do que a gente imagina, né? É só realmente você comer alimentos saudáveis com certa variedade na quantidade correta. Não tem problema nenhum tirar carne e ovos e leites, né? Agora é o seguinte, você que de repente se tornou vegetariano e está sozinho aí em casa, sua família toda ainda continua comendo uma alimentação onívora, você muitas vezes se vê obrigado a ir para a cozinha, ou deveria ir para a cozinha para aprender a cozinhar o seu tipo de comida, o seu novo cardápio. E olha, a equipe do Vida e Saúde procurou um chefe famoso e propôs um desafio para ele. Esse chefe estava acostumado a lidar com carnes, conhece muito bem e sabe preparar pratos maravilhosos com carne. Mas aí a gente fez a seguinte proposta: faz um prato para a gente delicioso, sem nenhum tipo de alimento de origem animal? Vamos ver. Oi, Teru, oi pra você de casa. Bom, hoje eu vim aqui pra Santos, litoral paulista, mas eu não vim pra curtir a praia não, viu? Hoje eu vim desafiar o chefe Felipe a fazer uma culinária totalmente vegetariana. Pois é, eu quero convidar você a conferir agora esse super desafio. Vem comigo. Meu nome é Felipe Tille, eu tenho 42 anos de idade. Bom, minha relação com a comida é 100%, né? Ela é total, até porque hoje com 3 filhas, a esposa, a gente tá o tempo inteiro pensando o que vai fazer, o que não vai fazer, como a gente vai fazer. Em casa a gente tem o costume de que os industrializados sejam de menor consumo, então bolachas, bolos, tudo feito em casa, caldos, cremes. O que a gente não foge são farinhas, né? Aí são as coisas que realmente... Mas a ligação nossa é muito intensa. E quando a gente não está falando aqui, a gente está falando com o sogro e com a sogra na casa deles ou na casa dos meus pais, enfim. Todo mundo que me encontra diz, e aí, eu tenho uma receita legal, até porque sabe que eu sou cozinheiro, isso é muito engraçado, isso vem sempre. Mas a minha relação como cozinheiro, num dia de 24 horas, possivelmente são 20 horas, né? Porque 4 eu não lembro do meu sonho, mas as que eu lembro eu sei que é comida também. Que o Felipe ama comida a gente já percebeu, mas o desafio foi lançado e a expectativa é grande. Olha, a minha expectativa para esse desafio de hoje é muito, muito, muito boa. Eu tô empolgadão, porque é um prato super conhecido. No Nordeste, acho que é o número 1 de vendas, assim, talvez eu diria, né? No Sul, para cá, para o Sudeste, Sul, é um prato muito conhecido também. E eu vou fazer uma versão que não vai levar nada fora do que seja legumes e vegetais. Isso é bom, viu, Felipe? E para ajudar, nós criamos algumas regras. Primeiro, não pode conter carne, claro. Segundo,
Não pode ter ovos e nem leite e seus derivados. Terceiro, deve ser um prato salgado e conter uma fruta. E quarto, ele vai ter 45 minutos para preparar a receita. O desafio tá legal, mas eu quero ver o Felipe se virar na cozinha, hein? Tá tudo preparado? Tá tudo pronto? Na verdade, eu esperei vocês e não tá, assim, preparado não tenho nada, mas eu tô com todos os ingredientes aqui à mão e a gente vai fazer um prato muito legal. A gente vai fazer uma moqueca de banana e eu tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar perguntando, banana, né? É o que eu tô me perguntando agora, mas banana é doce. Então, na verdade, a gente vai pegar essa banana, é uma banana da terra, tá? A gente vai fazer um processo nela para ela dar uma queimadinha e ela firmar um pouco mais. E para isso eu estou usando a banana da terra, porque como ela vai entrar pro cozido, ela não desmanchar. E a banana vai fazer o papel do peixe. A gente não vai usar manteiga de garrafa, mas a gente vai sim usar um pouquinho de azeite de dendê, um pouquinho de tudo que vai. Ah, tem um detalhe. Eu vou fazer o acompanhamento também, porque vocês merecem. Esgotado, comida já posta aqui. E eu queria saber, Felipe, qual foi o maior desafio para preparar esses pratos aqui? Porque não tem só um não, viu, gente? Tem mais de um. O maior desafio foi o arroz, né? Que demorou mais. Na verdade, é brincadeira, óbvio. Mas, na verdade, acho que o maior desafio é agradar paladar, né? Acho que esse é o maior desafio que o cozinheiro tem. Mas isso ele realmente acertou em cheio. Essa moqueca estava espetacular. E olha que a banana não era muito a queridinha da equipe, viu? Mas enfim, desafio cumprido e super aprovado. Fiquei querendo a receita. Um super beijo pro chefe Felipe. E olha, realmente, quando a gente se propõe, a gente acaba estudando os ingredientes, acaba pensando como é que eles se comportam numa receita para que ela realmente dê certo, funcione. Eu me surpreendo com a culinária vegetariana a cada dia, o que a gente descobre aí de substituições que criam sabores Únicos. Incríveis, né? Eu gosto muito também de pensar que a culinária vegetariana ela acaba sendo muito mais até criativa, porque quando a gente pensa em substituição, ele acabou colocando a banana no lugar do peixe, você tem que botar a cabeça para funcionar. Com certeza. Existem outras opções, dá para fazer com tofu, eu já comi, já ouvi dizer de gente que fez com jaca também, com berinjela dá muito certo, então são amplas as possibilidades. Priscila, quero saber o seguinte, deixa eu só te inteirar aqui do que está acontecendo na nossa receita. Eu bati aqui os ovos com o óleo de coco, vou adicionar então xilitol, a farinha de coco, coco ralado, farinha de coco não, farinha de amêndoa eu estou usando, mas você pode usar sim farinha de coco. Farinha de amêndoa agora. Vou incorporar isso tudo na receita, com um pouquinho de extrato de baunilha. E aí, só então acrescentar o leite de coco. Priscila, é o seguinte, quando a gente come fora todo dia, restaurante, como é que o vegetariano, ele se vira nessas horas? Olha, é importante a gente saber que quando a gente combina um cereal prioritariamente integral e uma leguminosa, a gente tem todos os aminoácidos que a gente precisa, que são Traduz pra gente, no prato. Aminoácido é o que forma a proteína. Então, você pega arroz integral, por exemplo, você tem carboidrato, põe um feijão. Você tem todos os aminoácidos, já tem a sua proteína completa. Combina isso com legumes, folhas e verduras. Pronto, você já tem mais micronutrientes. Você tempera isso com azeite, você já tem uma gordura. Ou seja, num prato de arroz, feijão e salada, você consegue todos os nutrientes que você precisa. Não é preciso grandes coisas, então. Não, então qualquer restaurante que você for, principalmente no Brasil, vai ser muito fácil você encontrar o nosso clássico arroz e feijão, né? Até nos mais simplesinhos, né? Com certeza. Olha que legal que tá ficando aqui. Vamos pensar, então, naquele paciente que chega no seu consultório com o desejo de se tornar vegetariano. Você acha que é melhor, vamos pensar na sua experiência clínica, né? Que ele se torne um vegetariano estrito de uma vez ou que ele faça a transição aos poucos? O que você analisa? Olha, isso vai muito da motivação da pessoa, na verdade. Quando a pessoa quer se tornar vegetariana por uma questão mais ética, motivada realmente pela vida dos animais, normalmente ela tem a tendência de partir para um vegetarianismo estrito.
e com aquele receio de se isso vai suprir as necessidades nutricionais dela. Então a gente já viu que dá. Exatamente. Então eu garanto para ela que é possível e normalmente como ela tem uma motivação bem clara, ela vai transitar feliz para essa dieta sem muita dificuldade. Quando a motivação das pessoas às vezes é saúde, ou às vezes é uma questão mais ambiental, ela pode partir para um ovolacto vegetarianismo antes, fazer uma transição mais lenta, mas isso realmente é muito individual. Todas as formas são possíveis, vai mais da preferência da pessoa. O meu papel é estar ali para apoiá-la na decisão dela e garantir que ela esteja saudável dentro dessas escolhas, Dentro né? dessa opção. Exatamente. Priscila, olha como é que ficou linda a nossa massa. Tá cremosa. Eu adicionei por último aqui o fermento de bolo, o fermento químico. E eu vou levar isso para assar no forno que já está pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos, depende do seu forno aí. Não é interessante que ele esteja muito quente, porque senão ele vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Deixa ele assar e segue aquele esquema do palito. Espeta o palitinho para ver se ele tá, se ele sair limpinho é porque ele já tá assado. Vou mexer aqui um pouquinho. Eu coloquei numa forma antiaderente e usei um pouquinho, uma folha de papel manteiga aqui no fundo para depois ele se descolar mais fácil. Vou levar para assar, mas a gente felizmente tem um pronto pra gente comer, viu, Priscila? Essa parte é boa. E você que está chegando agora, a gente já está meio caminhando aqui para o final do programa, mas você pode pegar a receita lá no blog, novotempo.com/vida e saúde. Não esquece de deixar lá o seu comentário, o que você achou dessa receita. Não esquece de aproveitar para indicar para algum amigo, para compartilhar e para verificar outras receitas que estão disponíveis lá. E agora a gente vai provar o bolo, vamos? Melhor parte. Vamos provar o bolo, que tá cheiroso, tá bonito também, a gente come com os olhos, né, Priscila? E olha esse toque do coco com a cerejinha, ficou muito lindo. Ah, bem lembrado. Você falou de uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar. Esse recheiozinho aqui a gente fez simplesmente com... A gente umedeceu um pouquinho de coco com xilitol e leite de coco e só colocou por cima, não foi nem ao fogo. E na verdade toda a receita foi bem prática, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que cozinhar é complicado e tem essa associação com o vegetarianismo, né? De que cozinha vegetariana é mais difícil. Não é. E não é, super simples. É uma questão de organização, né? Olha que lindo que ele fica. Tá lindo, né? Bem... molhadinho. E consistente, né? Não tá despedaçando. Olha, não. Tá bem legal. Agora, vou aproveitar a sua presença aqui como é uma receita low carb para esclarecer o seguinte, por mais que seja low carb, a gente tem que usar com moderação. Não adianta fazer uma receita low carb e encher a cara. Não, com certeza. Então, por mais que seja low carb, não é excluído de carboidrato, né? Então tem um pouquinho de carboidrato e talvez se a pessoa não usar xilitol, colocar algum tipo de açúcar, mesmo que seja de coco, vai ter um índice glicêmico moderado, ela tem que consumir isso com moderação, né? Esse é um erro muito comum, um dos erros muito comuns de vegetarianos, que de repente não comem muitos alimentos de origem animal, mas acabam exagerando no azeite, por exemplo, no açúcar. Quais são os erros mais comuns, doutora? Então, o principal deles foi aqueles dois que a gente já comentou, de consumir muito leite ou ovo e comer muito carbo. Mas junto disso, aquela ideia de que por não estar comendo carne, eu estou comendo muito saudável e exagera no açúcar. Na sobremesa. E hoje a gente tem uma indústria crescente de produtos vegetarianos, né? Então, de acabar não tendo tanto tempo para cozinhar, partir para alimentos prontos e a gente tem que se atentar ao rótulo. Porque não é porque é vegetariano que é saudável. Então, às vezes tem muito sal, muita gordura. Eu já vi até produtos veganos, substitutos de cream cheese, sabe? Sim. Que tinham gordura trans nas fórmulas. Então, a gente tem que se atentar aos ingredientes. E ser realmente um consumidor atento, tá? Consciente. Vamos consumir esse aqui para ver como é que vamos ficou. Provar. Tá bonito. E tá muito bom. Nossa, tá uma delícia. Que massa levinha, gente. E tá bem suave e ninguém no fala doce. que não é farinha, né? Não. Receita que você deve fazer aí. Uma delícia. Urgente, faz e você também vai se deliciar aí. Quero, antes de acabar o programa, oferecer para você a revista Fique Leve. Essa revista aqui tem conteúdo bíblico. A gente vai mostrar para você o que a Bíblia fala sobre diversos assuntos da sua saúde e ela pode ser sua gratuitamente. Você pode acessar novotempo.com/vida e saúde. Logo na capa, assim, na entrada do nosso blog, tem o íconezinho. Clica lá, preenche com seus dados, CPF, seu endereço e daqui a alguns dias essa revista chega na sua casa.
Olha, e para mostrar que você aprendeu, a gente deixou aqui atrás um questionário que você pode responder e devolver aqui para a TV Novo Tempo. Quando você devolve, a gente corrige, a gente entra em contato com você e você recebe mais brinde, recebe um CD e mantém contato aqui com a TV Novo Tempo desta maneira. Doutora, queria saber o seguinte, você acha que compensa o vegetarianismo? As vantagens são válidas? São válidas. A gente sabe que o vegetarianismo, além de fazer bem, por uma questão ética, porque a gente salva muitas vidas, tem uma questão ecológica muito envolvida com isso, porque a gente tem desmatamento, poluição, muito associado com a indústria agropecuária, e tem a questão de saúde, né? Porque os benefícios da dieta vegetariana estão sendo comprovados cada vez mais pela ciência na redução de várias enfermidades crônicas, Longevidade. Sim, mas diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, outras comorbidades que estão associadas com a obesidade, o câncer, são realmente reduzidos quando você exclui os alimentos de origem animal da sua alimentação. Então, o benefício para a saúde é enorme. E, além disso, você faz bem para o meio ambiente e salva muitas vidas, né? O vegetariano, ele sente já esses benefícios logo na primeira semana de transformação? O que você tem visto na prática? A minha experiência de consultório é que as pessoas sentem os benefícios muito rápido. O principal é a melhora do funcionamento intestinal. Então, isso muda bastante. A saúde da microbiota, a frequência com que as pessoas vão ao banheiro aumenta e elas se sentem mais leves. E isso tem um impacto no psicológico. Então, normalmente, as pessoas têm um sono melhor, elas ficam mais felizes. E quando elas associam a dieta vegetariana com esses outros aspectos ambientais e éticos, elas sentem fazendo um bem, sabe? Para o mundo, para os animais. Então, a minha resposta dos pacientes é muito positiva. São realmente de pessoas mais felizes, mais leves e muito contentes. Tudo baseado na alimentação, né? Como a alimentação influencia realmente o nosso bem-estar. Impacta, com certeza, ninguém pode negar. Quero agradecer aqui a doutora Priscila pela participação no Foi Vida um prazer Saúde, os estar com vocês de esclarecimentos. novo. Ela volta, viu, gente? A gente já combinou aqui com ela outros programas. E que Deus abençoe você na sua mudança, nos seus desafios aí. Mas não se esquece, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E se Ele pede uma coisa para você, é porque tem uma bênção ali para você também. Que Deus te abençoe e até o próximo Vida e Saúde. Tchau para você!